tosse. Sabe, normalmente agradecemos aos jurados pelo tempo que tiram de suas vidas, seus empregos, sua família, vindo ao tribunal, ouvindo um julgamento. Certamente é um serviço prestado por vocês como cidadãos. Mas neste caso, Deus abençoe vocês. Vocês vão ter que ouvir algumas das coisas mais horríveis. Olhe para algumas das coisas mais horríveis. E jurados, é um sistema bonito. Você passa entre, como você ouviu o escrivão dizer, você provavelmente não se lembra disso. Tudo é linguagem. Isso vem da antiga Inglaterra. É que vocês, como jurados, passam entre o governo. Então, e ela se entrega ao julgamento do seu país. E esse país são vocês. Você não deve lealdade a nada além do seu juramento, sua consideração e seu tempo. Seu bom senso. Você traz sua experiência para este julgamento. Você dá o seu veredicto. E como jurados, experiências levam o trabalho muito a sério. Vocês nunca vão esquecer esse caso. E obrigado por esse serviço. O governo diz que isso é uma situação, não é um referendo sobre as mulheres ter bebês e ter psicose pós-parto, depressão, mas com certeza é. Porque você vai ouvir, consistente com o que está nas instruções que te foram dadas, condizente com a obrigação do governo ao apresentar essa acusação. Eles a apresentaram. Tim Cruz, o promotor, na primeira fila, apresentou essa acusação. Ele sabia, assim como a promotoria dele, os fatos deste caso. E ele sabia, quando apresentou essa acusação, que isso iria destruir a alma dessa jovem. E eles apresentariam suas provas diante de um júri de que ela sabe que matou essas crianças. Vamos sentar e ouvir as provas. Mas eu sugiro a vocês que a questão a ser considerada é o que estava se passando na mente daquela mulher. Vocês vão ouvir provas de que, como o governo disse, Lindsay era uma espécie de paracleto parental. Ela era uma pessoa que na escola tinha muitos amigos e ainda tem amigos. Vocês vão ouvir provas disso até hoje, desde a 6ª série. Ensino médio, faculdade, escola de enfermagem. Você vai ouvir evidências de que Lindsay, no decorrer de estar no ensino médio, ela era um grande destaque na ginástica. Parou de fazer ginástica porque se machucou e não gostava dos mortais, apesar de ser muito atlética. Você ouvirá evidências de que 4 ou 5 dias após dar à luz o último filho, ela correu uma prova de 5 quilômetros. Ela era muito em forma. A vida dela era de tal forma que ela cuidava do que comia, tinha cuidado com o que fazia e com as atividades da sua rotina. E era uma mãe e tanto. Ela amava seus filhos. Tudo que o promotor falou sobre aquelas crianças, suas vidas e gostos, ela sabe 1000 vezes mais do que vocês sabem. E nessa função, como mãe, diariamente, você verá evidências de que ela decorava os cômodos, que ela e Patrick realmente conquistaram uma vida maravilhosa. Eles tinham tudo. Eles se conheceram em Boston. Ela era uma jovem enfermeira recém-formada. Ele estava trabalhando em sua área. Eles se apaixonaram e se casaram. Compraram uma casa bonita, mas muitos acham que vivem em uma mansão. Na verdade, moram em uma casa simples em Duxbury, pela qual lutaram para pagar.
Essa casa você vai ver não pela vista, porque não basta termos fotografias. Além das fotos, precisamos de um vídeo. Além das fotos e do vídeo, precisamos de uma animação computadorizada. Além das fotos, do vídeo e da exibição animada, precisamos pegar um ônibus, dar uma volta e olhar para a casa onde agora moram um homem e sua esposa, que já não se parece com a época em que Lindsay e Patrick viviam lá com seus 3 filhos. Mas há vídeos que mostram como era aquela casa naquele dia. Antes disso, você vai ver em cada cômodo há coisas penduradas nas paredes, alfabetos, cores, números, imagens de vários personagens de desenho animado, que eu já sou velho demais para lembrar quais são, filmes, brinquedos variados e conjuntos de construção erecta, caminhões, por toda a sala de estar sem sala de jantar. Era um espaço grande para o bebê ficar e estava cercado de brinquedos. Todos os cômodos tinham brinquedos. Essas crianças eram amadas, cuidadas e protegidas por ela. Ela não queria se livrar dos filhos por causa de uma vida egoísta, como a acusação sugere. Ela amou aquelas crianças até o momento da morte delas. Vocês verão fotografias neste caso que comprovam isso. Algumas podem estar nos vídeos gravados pela Polícia Estadual. Este caso é uma produção enorme da promotoria. Vocês têm os promotores assistentes, os auxiliares dos promotores assistentes. Você tem o laboratório forense da Polícia Estadual. Você tem os detetives e a Polícia Estadual, os homens armados que vão entrevistar testemunhas e investigar o caso. Você tem a assistente de apoio a vítimas e testemunhas, uma senhora muito simpática, aliás, que lida com testemunhas e pessoas em um caso como este. É uma operação enorme. E isso é ótimo, devemos ter isso. Mas quando você está considerando as provas, você considera o fato de que há 2 jovens que estavam vivendo essa vida, que estavam trabalhando, e Patrick, não por causa da Covid, não porque ele simplesmente não queria mais trabalhar em um escritório, ele trabalhava no porão dele. Ele trabalhava em um escritório no porão. Ele estava lá por causa do que Lindsay estava passando. Ele estava lá, ele viveu isso, e ele vai testemunhar sobre isso. Ele não precisa testemunhar, para ser sincero, usando roupas identificadas e estar angustiado e colocado em uma posição de horror neste tribunal. Mas ele vai testemunhar sobre o que eles passaram como marido e mulher. A esposa grávida, já tinham 3 filhos. Depois do 2º filho, ela teve depressão pós-parto. Você ouvirá evidências de que esse é um problema relevante, pois pode levar a um quadro bipolar. Uma das coisas que você não faz, que é um tabu, é se você tem alguém com transtorno bipolar, você não a coloca em tratamento com antidepressivo. Não prescreve Zoloft, não prescreve um ISRS. Inibidores seletivos da recaptação de serotonina afetam seu cérebro. Você não faz isso, mas foi feito nesse caso. O motivo pelo qual Lindsay foi ao médico foi em setembro de 2022, julho e agosto de 2022. Eles estavam muito felizes. Uma família pequena e adorável. Setembro, as coisas desandaram. E ela procurou, e você ouviu a acusação dizendo: e lembre-se do que eles dizem na abertura. E lembre-se que quando eles preparam um caso, e lembre-se de como eles podem apontar para diferentes aspectos do caso para mostrar culpa, para mostrar que alguém é calculista. Neste caso, quantas vezes ouvimos que ela fingiu o suicídio? Fingiu o suicídio. Cortes pequenos, cortes minúsculos, arranhões que você vai ouvir mencionados na declaração de abertura ou na audiência de formalização da acusação. Que ela pediu um advogado. Essa é boa. Vocês vão ouvir provas de que ela estava no quarto dela depois do ato horrível no porão. E que ela estava no quarto, que ela ficou diante de um espelho de corpo inteiro, que ela pegou a faca que estava na cozinha, que ela tinha pegado. E quando ela pegou a faca, ela cortou a própria garganta na frente do espelho. Isso não foi uma falsa tentativa de suicídio.
Esta é ela quando estava no hospital. Por todo o hospital. Ela estava no hospital. Essa era a aparência dela no South Shore Hospital. Quando ela estava no South Shore Hospital, ela recebeu um cuidado e tratamento maravilhosos que, contra a vontade dela, conseguiram salvar sua vida. Uma tentativa séria de suicídio, arranhõezinhos de nada. Fotografia tirada do pescoço dela no Hospital South Shore. Fotografia tirada do pulso dela mostrando o corte na pele. Fotografia mostrando, você verá evidências disso, o quarto, chão, ao lado da cama com sangue. Ao lado do copo. Infelizmente, um presente dizendo coisas de criança. Vê o resíduo branco no copo? É dos comprimidos esmagados com a limonada da noite anterior, quando ela tomou. Essa é a faca. Você vai ver, são produtos para ajudar a dormir. Olha, spray de travesseiro para dormir melhor. Ele não conseguia dormir. Ela não conseguia dormir por meses. Mais fotografias das lesões no pescoço dela. E então, no decorrer do suicídio forjado, especulação por parte da polícia, você verá as evidências. Que ela se pendurou na beirada da janela e, como Homem-Aranha, eu acho, desceu pela parede da casa. Você vai ouvir evidências de que ela se lançou e se jogou pela janela, batendo a cabeça no chão frio, causando o que é conhecido como fratura de Jefferson no pescoço dela. Ela se despedaçou, explodiu a coluna torácica dela, despedaçou a coluna cervical dela, o primeiro disco. Quebrou todas as costelas. Quanto à fratura de Jefferson, você vai ouvir que ela de forma alguma é compatível com um suicídio forjado. A fratura de Jefferson lembra a do Superman ao cair do cavalo. É compatível com quem sofreu essa tragédia. Tragédia em que mergulham em uma piscina, sofrem fratura no pescoço e ficam paralisadas. Ela está paralisada. Ela não vai simplesmente se levantar e sair andando deste tribunal. Ela ficou paralisada e continuará assim pelo resto da vida. Ela vive um inferno e sabe o que houve com as crianças. E ela queria morrer quando estava no hospital. Você vai ver as provas. Brigham and Women's Hospital, ao transferi-la do Hospital South Shore, o voo deles, para o Hospital Brigham and Women's. E então ela foi levada para a sala de emergência e recebeu o tratamento de emergência no Hospital Brigham and Women's. Você não conseguia se mover naquela sala. Havia tanto equipamento, tantos fios, tubos de respiração, máquinas zumbindo, batendo, clicando. E ela está deitada, parecendo crucificada na cama, enquanto é tratada ali, cercada por policiais armados. Lá no corredor, guardando o corredor contra o quê? Qualquer um pode adivinhar. Guardando o corredor, guardando o quarto, guardando a cama, parado ali. Ela está algemada à cama, ela vai para o South Shore Hospital. O governo especula aqui. De novo, você vê como o governo consegue criar o que quiser como fatos. Que ela é tão fria e calculista que disse que ouviu vozes. Depois que eu trouxe um psicólogo, Dr. Zeisel, para aquela sala para vê-la. Tive que fazer de tudo. Você vai ver provas de que nem deixavam ela receber visitas. Ela nem viu a família por mais de uma semana. Os policiais não deixavam ninguém chegar perto dela. Aquele quarto era uma praça de guerra. Tive que mover céus e terras, quase conseguir ordem judicial para vê-la enquanto estava deitada.
E eles sugerem, e vão sugerir que ela disse: eu ouvi vozes, eram alucinações de comando, mandando eu matar as crianças e depois me matar. Depois que ela conversou com Paul Zizelli, como se ele estivesse dizendo a ela o que dizer, porque eu sou o advogado e fui eu quem o trouxe para aquele hospital. Vocês ouvirão provas de que Paulo Zizelli é um dos psicólogos mais respeitados que esteve integrado ao exército no Afeganistão por anos e que trabalha para o governo em tiroteios envolvendo o FBI e a CIA, ou qualquer um desses agentes, dessas agências cheias de siglas. Ele entrevista essas pessoas para avaliar estresse pós-traumático. Eu sabia que ele era a pessoa certa para falar com a jovem no hospital. Quando enfim entrei naquele quarto, ele estava comigo. Ele não disse a ela para falar em vozes de comando. Ele lhe deu um celular para que pudesse ligar para Patrick. Sabe de uma coisa? Você vai ouvir o depoimento de uma mulher do hospital Brigham and Women's. Eu vi Lindsay assim que ela saiu do coma. Ela é uma mulher que trabalha com serviços religiosos nesse hospital. Primeiro, Lindsay perguntou: onde está minha família? E então ela contou para ela o que aconteceu e falou sobre as vozes de comando. Isso foi muito antes dela me conhecer ou conhecer Paul Zeisman. Então você tem que manter o foco nas evidências porque é muito fácil manipular. Não houve tentativa de suicídio forjada. E não havia nenhum plano para fingir a doença dela. Esta é uma jovem que, com o marido dela, tentando muito para conseguir a ajuda que ela precisava, ela consultou um médico. Aliás, lembre que a acusação disse que ela procurou vários médicos. Acho que queria conseguir médicos para, não sei, receitar remédios para ela ou algo assim. Você pode ouvir provas de que ela procurou na internet alguém especializado em neonatologia ou pós-parto porque ela sabia que estava com problemas. Ela não conseguia dormir. Ela tinha insônia. Não era só, sabe, acordar no meio da noite porque o celular está ligado. Ela não conseguia dormir. Ela dormia só 2 ou 3 horas por noite, se tivesse sorte, conforme o tempo passava. Em setembro, ela foi consultar médicos. Jennifer Tupps é o nome da médica. Jennifer Tupps, então, lhe deu uma receita de Zoloft, que é um antidepressivo. É um daqueles ISRS. Ela parou de tomar Zoloft por semanas enquanto amamentava, com medo de afetar o bebê, mas acabou não aguentando e voltou a tomar o remédio. E perdeu totalmente o controle. Bem, porque vocês vão ouvir evidências de que ela era bipolar. Não se prescreve Zoloft para bipolares, mas prescreveram para ela. Vocês vão ver qual foi o efeito que isso teve nela, conforme aquela semana passava, conforme aquele mês avançava, e ela não conseguia dormir, e ela ficou incapaz de demonstrar emoções, não tinha emoções nem sentimentos, não conseguia reagir a nada, mas precisava cuidar das crianças. E como a acusação diz, bem, ela conseguia conversar com as pessoas, ela conseguia conversar com os vizinhos. Claro, você vai ouvir isso porque eles não têm um acompanhamento, nós vamos acompanhá-los. Pessoas que conheciam Lindsay como mãe, pessoas que conheciam Lindsay, os professores dessas crianças vão indicar que tipo de mãe ela era, assim como os vizinhos, assim como os amigos, assim como pessoas que a viram durante esse período de tempo. Você vai ouvir o depoimento de Patrick sobre o efeito que essa doença teve sobre ela. Ela estava pesquisando sobre isso. Você vai ver as buscas dela no Google. Você vai ver as buscas dela no Google, uma atrás da outra, sobre como lidar com o pós-parto. Que tipo de drogas? Você pode ficar viciado em benzodiazepínicos? E quanto a isso, é possível fazer um tratamento com cetamina? O que eu faço em relação à insônia? O que eu faço em relação aos meus pensamentos de suicídio? Maneiras de matar. Como você mata? O que você faz para matar? O governo se apega a isso, meu Deus. Ela procura formas de matar. Vamos usar isso como base para a nossa acusação. Esta não é uma acusação justa. Eles estão procurando cada pedacinho de evidência que possam para sustentar a ideia absurda de que ela queria matar seus lindos filhos porque não queria mais ser mãe. Esta mulher era enfermeira. Ela trabalhou em um dos melhores hospitais do país. Ela trabalhava na obstetrícia. Você vai ouvir enfermeiras da obstetrícia que vão te contar o quanto ela era dedicada.
Clara recebeu o nome do primeiro bebê que ela ajudou a trazer ao mundo como enfermeira no hospital. Foi daí que veio o nome Clara. Clara recebeu o nome por causa do primeiro parto que ela fez. Essa é uma mulher que não fez nada na vida além de dedicar sua vida a ajudar as pessoas. E ser uma boa pessoa, uma boa enfermeira e uma ótima mãe. E com o passar do tempo, parecendo com qualquer outra pessoa, por favor, me ajude. É disso que se trata. Me ajude. E as pessoas acham, o governo vai dizer, Deus, ela conseguia falar com as pessoas. Ela não estava babando. Ela não usava papel alumínio no chapéu, nas escolas. Ela conseguia conversar com as pessoas. Na verdade, nós quero dizer, o governo, nós temos, ela e Patrick, as crianças no Museu de Ciência, eles realmente se divertiam. Também temos um vídeo que mostra eles lá em Cabo Carter, lá no Cabo, com as crianças, e eles estão de roupa de banho. Acho que ela estava bem. Ela disfarçou bem. Então o que ela faz? Ela vai ver 12 de setembro de 22. Ela procurou um psiquiatra. Ela começa a se consultar com a doutora Jennifer Tufts no início de outubro de 22, na consulta inicial. Em 20 de outubro de 22, ela relata a reação adversa que estava tendo ao inibidor seletivo de recaptação de serotonina Zoloft. 16 de novembro, ela vai ao pronto-socorro do Hospital South Shore porque estava tão deprimida, tão esgotada pela falta de sono e tão incapaz de demonstrar emoções. Ela não conseguia rir. Ela não conseguia chorar, ela não conseguia sentir nada. Ela era um robô. Ela foi ao South Shore Hospital. Ela foi encaminhada e iniciou o acompanhamento no South Shore Perinatal Behavioral Health. Esta era a mãe de Patrick. Esta é a senhora Clancy, mãe de Patrick, que é enfermeira. Enfermeira respeitada e mulher admirável que atua no South Shore Hospital, no centro obstétrico também. Ela conhece Lindsay. E ela disse para Lindsay, você precisa ir para essa organização aqui. Era o South Shore Perinatal Behavioral Health. Ela não procurou esse serviço porque queria remédios. Ela foi encaminhada pela sogra, que é enfermeira. Ela foi ver essas pessoas. 21 de novembro de 22, quando ela estava em acompanhamento no South Shore Perinatal Behavioral Health, ela está trocando de remédio várias vezes. Os remédios prescritos para ela, você vê aqui e vai ouvir as evidências depois. Primeiramente, Jennifer Tufts, 15 de setembro de 22. Sertralina, esse é o Zoloft. Depois, Lorazepam, 21 de outubro, Jennifer Tufts. Depois, hidroxizina, Jennifer Tufts. Lorazepam, Jennifer Tufts. Bisperona, Jennifer Tufts. Lorazepam, aumentar, Jennifer Tufts. Bisperona, aumento de 1 miligrama para 5 miligramas, Jennifer Tufts. Trazodona de outra pessoa. Fluoxetina, 10 miligramas de outra pessoa, chamada Julie Paul. Julie Paul trabalhava no South Shore Hospital quando ela foi lá tentar conseguir ajuda do South Shore Perinatal Behavioral Health. Mais medicamentos. Numa espiral descendente, só piorando. Pat viveu isso e vai testemunhar o que passaram. No fim de novembro, próximo ao Dia de Ação de Graças, ela está relatando dissociação e confusão. Eles a colocaram em Isso é perto do Dia de Ação de Graças. As coisas estavam tão ruins nesse ponto que a mãe e o pai dela vieram de Connecticut e ficaram morando com eles para cuidar das crianças e ajudar, porque ela estava andando por aí completamente absurda. Ela ficava balançando no sofá, chorando histericamente, batendo a cabeça no almofada do sofá. Patrick vai contar o que observou nela. Ela lidava com os pais dela. Os pais dela estavam lá para ajudar. Será que ela finge por não querer mais ser mãe? Os pais estavam presentes, mãe aposentada e pai que fotografava alunos do ensino médio para anuários. Pessoas maravilhosas. Eles fizeram o que puderam. No início de dezembro, depois do Dia de Ação de Graças. E eles foram, aliás, durante os feriados, foram a Connecticut para visitar a família, mas em 4 de dezembro, ela liga para uma linha de prevenção ao suicídio em busca de ajuda. Em 5 de dezembro, ela é avaliada pela equipe de crise Aspire. Vocês ouvirão provas sobre isso. Em 6 de dezembro, no dia seguinte, eles têm uma consulta com a enfermeira Jawada.
Agora, a enfermeira Jawada entra em cena porque novamente não estavam procurando mais médicos, ou se aposentou, saiu ou foi para outro emprego. Então, de repente, o enfermeiro Paul, que estava tratando dela e prescrevendo medicamentos, vai embora. Aqui está o enfermeiro Jawada. Agora ela será a pessoa com quem você vai lidar. Ela não procurava outros médicos para conseguir mais medicamentos. Agora ela está com Jawada. Tem consulta com... Esvazie esses... Ele, muito chateado, diz para Jawada: acha possível que ela esteja supermedicada? Vocês ouvirão provas disso. Acha que alguém errou? Ela responde: é possível. Então ela lhe receita mais medicamentos. Ela coloca ela, em dezembro de 2022. Você verá que a enfermeira Jawada aparece em azul neste gráfico. A enfermeira Jawada prescreve quetiapina para ela, 25 miligramas, 30 de novembro, 6 de dezembro, diazepam 5. 7 de dezembro, diazepam. 7 de dezembro, quetiapina. 9 de dezembro, Dayasa. 13 de dezembro, diazepam. E então ela retorna para Jennifer Tufts porque eles não conseguiam lidar com a Rebecca Jawada porque ela queria reduzir os remédios aos poucos. Jawada disse para ela continuar firme. Ela acaba passando pelos dias 19, 21 e 22 de dezembro em tratamento com quetiapina, 300 miligramas de quetiapina. Agora, o que acontece é que eles então sugerem que o que ela tem que fazer é ir para o Mass General Hospital. Ela vai para o Mass General Hospital. No Hospital Geral de Massachusetts, eles dizem: bem, você pode fazer um programa diurno ou pode ir para esse programa fantástico em Rhode Island chamado Women and Infants Program. Então ela vai para o Women and Infants Program. Ela vai para lá por um dia. Ela senta lá em um grupo com outras mães e elas conversam. E elas olham a medicação dela e dizem: você vai ver isso nos registros médicos. Nós não podemos te ajudar com esse transtorno pós-parto, pois elas são especialistas nisso e você precisa eliminar as medicações que podem te afetar. Ela ficou lá um dia. Um dia. Elas nunca disseram nada. Você não está sofrendo de um transtorno pós-parto. Todos esses médicos e enfermeiros sabiam que ela estava sofrendo de um transtorno pós-parto. E agora isso está se transformando em psicose. Agora, enquanto ela passa por esse período, em 5 de janeiro, Alia Goodhart, do Hospital McLean, prescreve trazodona 50 miligramas. Lorazepam, 1 miligrama ao sair do hospital. Ela vai para esse hospital na véspera de Ano Novo. Ela e Patrick decidem que chegou a hora. Os dois entram no carro. A família cuida das crianças. Ela vai para o hospital, agora está trancada uma vez. Ela entra no hospital e fica lá por 4 ou 5 dias. Durante esse período em que ela está lá, ela participa de grupos, ela só vê um médico uma vez. Não há discussão sobre medicações até o final. Você verá os prontuários médicos. Você vai olhar os prontuários médicos e verá que o aniversário da filha dela estava chegando e ela queria sair no dia 4 ao invés do dia 5. Isso não é uma alta contra a orientação médica. Eles autorizaram, disseram: sim, tudo bem, você está liberada. Boa sorte, vá para casa. Ela foi para casa e foi à festa de aniversário. A promotoria aparentemente terá testemunhas para mostrar que ela foi capaz de socializar, tipo: oi, tudo bem? No parque de trampolins onde fizeram a festa de aniversário para Clara, ela ainda está vivendo um pesadelo. Durante esse período, em 9 de janeiro, voltando para Jennifer Tufts, ela prescreve diazepam para ela. Jennifer Tufts aumenta a dose de trazodona para 150 miligramas. 13 de janeiro, Rebecca Jawada prescreveu diazepam para ela. Aliás, quando estava em Rhode Island com a enfermeira e bebês, o hospital não era isso, parecia um serviço. As pessoas que estavam tratando dela naquele dia entraram em contato com Jawada para saber o que estava acontecendo com a medicação. Jawada nunca retornou a ligação. Vocês ouvirão provas presentes nos registros médicos de que ao ligarem para Jawada, ela e Patrick disseram: preciso retirar isso aos poucos. Ela não queria mais, queria parar com os remédios. Jawada diz: continue assim, ela vai sair de férias. Te vejo em uma semana, volta em uma semana. Você vai ver isso agora. Jennifer Tufts prescreve diazepam para ela, 2 miligramas em 16 de janeiro, amitriptilina 10 miligramas, 16 de janeiro diazepam e diazepam entre Tufts e Jawada. A última receita é diazepam 2 miligramas 23 de janeiro. Durante esse período de tempo,
Você pode ver que nos dias 20 e 22 de dezembro, ela foi avaliada no programa de hospitalização parcial para mulheres e bebês em Rhode Island. Em 30 de dezembro, ela retornou ao pronto-socorro do Mass General Hospital. Em 31 de dezembro, após o Mass General orientá-la de que ela poderia ir ao McLean. Na véspera de Ano Novo, 20 de dezembro de 2022, eles foram internados no Hospital McLean para tratamento psiquiátrico. No dia 6 de janeiro de 2023 foi a consulta de acompanhamento pós-alta com o Dr. Tufts. Dias 10, 16 e 23 de janeiro, consulta com o Dr. Tufts. Dr. Tufts, no dia anterior aos assassinatos, Dr. Tufts. Esses são os medicamentos que ela estava tomando, que ela havia retirado, que ela tomou, que ela não tomou. E aparentemente, de acordo com alegações iniciais da acusação, estava manipulando os médicos, não contou aos médicos, disse que estava suicida. Ela disse a eles que tinha ideação suicida. E em dezembro, para ele e para ela, um arrependimento eterno. Disse a Patrick, na presença da mãe dela, que estava tendo pensamentos psicóticos de machucar as crianças. Esta é uma mulher que não recebeu a medicação, não recebeu o tratamento médico que ela tanto merecia. Esta mulher estava sofrendo de psicose na época em que ela desceu para aquele porão. Ela não tinha motivo. Ela amava seus filhos. Ela pretendia se matar. Ela não fingiu isso. Ela se jogou pela janela. Quase todo o hospital, quando ela está lá, disseram isso para ela. Você quer, como chama, uma ordem de não ressuscitar? E teria absolutamente. Não queria nenhuma ordem de não ressuscitar. Não queria ser ressuscitada, só morrer. Até hoje quer morrer. É isso que estamos lidando aqui. Acusação. Então vocês vão ouvir testemunhas. Vai ser emocionante. Obrigado por cumprirem esse dever. Obrigado, Greg.